Descubra como o autoconhecimento pode resgatar o sentido da vida e acabar com o vazio existencial. Você não escolheu esse vazio. Ele não surgiu como fruto da sua fraqueza, nem como punição por algo que fez de errado. Esse vazio é consequência de um desencontro, um distanciamento progressivo entre o que você sente e o que vive, entre o que pulsa dentro e o que o mundo exige por fora. Ele é a expressão silenciosa de uma existência que foi se moldando demais aos moldes alheios, enquanto deixava para trás aquilo que era essencial. Você foi aprendendo a agradar, a funcionar, a manter a ordem das coisas. Foi elogiado por corresponder, por ser produtivo, por se adaptar. Mas ninguém te ensinou a não se perder de si no meio disso tudo. Ninguém te ensinou a reconhecer o momento exato em que se começa a morrer por dentro em nome de sobreviver por fora. Quando era criança, você sentia o mundo com presença. A natureza te chamava. Os gestos mais simples despertavam curiosidade. O silêncio não era um inimigo. Mas com o tempo, essa sensibilidade foi sendo sufocada. Foram te dizendo como pensar, como agir, o que era certo sentir e o que era errado mostrar. Aos poucos, a espontaneidade foi sendo substituída por cautela, a intuição por lógica, o encantamento por responsabilidade. E o que você não percebeu é que nesse processo de adaptação ao mundo, você começou a perder contato com aquilo que te conectava ao sentido mais profundo da vida, sua própria verdade interior. Hoje, esse vazio que você sente não é ausência, é excesso. Excesso de tudo que foi acumulado para preencher o que você nem sabia que estava sendo esvaziado. Excesso de metas externas, de vozes contraditórias, de obrigações sem alma. Excesso de expectativas sobre quem você deveria ser, enquanto sua essência grita por ser apenas quem é. O mundo atual não te dá tempo para sentir. Ele te bombardeia de estímulos para que você continue anestesiado. A cultura da produtividade te faz acreditar que seu valor está naquilo que entrega, que resolve, que conquista. Mas o que acontece com uma alma que vive constantemente desconectada do seu próprio ritmo? Esse cansaço profundo que você carrega não é apenas físico, é existencial. É uma exaustão da alma, um tipo de silêncio sufocado que ninguém percebe, mas que consome por dentro. Eu chamo isso de fadiga existencial silenciosa. Ela não aparece em exames, não tem nome nos manuais, mas ela se revela no olhar que se esvazia, na dificuldade de estar consigo, na sensação constante de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. E a verdade é que muitos vivem assim, funcionando, mas desconectados, sorrindo, mas vazios, aparentemente bem, mas por dentro mergulhados num grito que não sabem como expressar. É nesse ponto que surge a tentação de fugir. Fugir da dor com distrações. Preencher o vazio com consumo, com mais trabalho, com relações superficiais. A tecnologia, o entretenimento rápido, a busca por validação imediata, oferecem alívio momentâneo. Mas o sentido não se encontra no barulho. Ele se revela no silêncio. Viktor Frankl, que enfrentou a brutalidade dos campos de concentração, dizia que o ser humano pode suportar qualquer dor, desde que encontre um porquê. O que destrói não é a dor em si, mas a ausência de um sentido que a transcenda. E no seu caso, talvez o que está doendo tanto seja exatamente essa falta de direção que te permita atravessar o sofrimento com dignidade e clareza. Mas há algo importante que você precisa saber. Esse vazio não é um inimigo. Ele pode ser uma porta. Ele pode ser o chamado mais honesto que sua alma já te fez. O desconforto que você sente é o impulso inicial do processo de retorno. Retorno àquilo que foi abandonado. Retorno ao seu ritmo, à sua sensibilidade, à sua presença. Retorno à sua própria voz. Mas isso só acontece quando você para de fugir. Quando você olha para dentro com a disposição de escutar, mesmo sem saber o que vai encontrar. A maioria das pessoas espera encontrar o sentido da vida como se fosse uma resposta externa, um destino revelado por algum mestre, uma missão grandiosa. Mas o sentido raramente chega assim. Ele nasce no cotidiano,
Ele emerge do encontro íntimo com sua própria autenticidade. E isso só é possível quando você tem coragem de sentar ao lado do vazio e perguntar, sem pressa, o que ele quer te mostrar. O vazio que você sente é a ausência de si. E a jornada do autoconhecimento começa exatamente quando você decide parar de tapá-lo, com distrações, e começa a escutá-lo como um guia. Ele pode estar te levando exatamente ao lugar onde você deixou de ser inteiro. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que você se reencontra com algo que não sabia que ainda existia. A centelha intacta da sua essência. A mente subterrânea. O que você reprimiu. Está te guiando. Há uma parte da sua mente que você não controla. Uma região que age nas sombras da sua consciência, moldando seus impulsos, suas reações, suas escolhas mais irracionais. Enquanto você tenta construir uma narrativa coerente sobre quem é e por que faz o que faz, essa parte oculta opera com autonomia silenciosa, ditando rotas sem pedir permissão. Você acredita que está no comando, mas basta um gatilho emocional, uma repetição de padrão ou uma sensação de abandono para perceber que algo mais profundo está te guiando. É essa mente subterrânea que, mesmo não vista, define muito do que você vive. Freud foi o primeiro a colocar uma lupa sobre esse território. Ele chamou de inconsciente. Jung ampliou. Disse que aquilo que você não torna consciente se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece quando você não se permite escavar suas camadas internas. As dores não olhadas, os traumas não elaborados, os desejos reprimidos, os medos abafados, tudo isso se transforma em forças invisíveis que guiam sua vida por caminhos que você não entende. Você acha que está decidindo, mas está apenas repetindo. Repetindo antigos roteiros emocionais que foram gravados em você antes mesmo que tivesse chance de escolher. É por isso que, muitas vezes, você se vê preso aos mesmos ciclos, se envolve com pessoas parecidas, sofre dores recorrentes, sente o mesmo tipo de angústia em diferentes fases da vida. O cenário muda, mas o enredo interno se repete. Você tenta resolver na superfície, mudar de cidade, trocar de emprego, terminar relações, começar projetos. Mas algo insiste em voltar. O que você não percebe é que está tentando mudar o efeito sem tocar na causa. Está podando galhos quando o que precisa ser transformado está na raiz. Essa raiz está enterrada em sua psique. É feita de memórias, emoções não expressas, narrativas inconscientes que você carrega desde a infância. Talvez tenha sido ensinado que sentir demais era fraqueza, que demonstrar dor era sinal de vulnerabilidade, que precisar dos outros era vergonha. E assim, você foi reprimindo, negando, engolindo emoções que não tinham lugar para existir. Só que o que é reprimido não desaparece. O que é negado se acumula. Cresce em silêncio e começa a falar através do corpo, dos sonhos, da ansiedade, das repetições compulsivas que você não entende, mas não consegue evitar. O problema não está em ter partes reprimidas. Todos temos. O problema é viver como se elas não existissem. Porque nesse estado de negação, você se torna refém da própria sombra. Você passa a ser controlado por tudo o que não aceita em si. Vive tentando esconder o que sente, disfarçar o que pensa, justificar o que faz, enquanto algo mais profundo dentro de você apenas espera para ser reconhecido. E enquanto não for, continuará encontrando formas de se manifestar, mesmo que seja através do caos. Jung nos oferece uma visão mais integradora. O inconsciente não é apenas um depósito de traumas. Ele é também a fonte da sua criatividade, da sua intuição, da sua sabedoria interior. Mas para acessá-lo de forma construtiva, é preciso atravessar a escuridão. É preciso escutar os conteúdos desconfortáveis, fazer as pazes com as partes suas que foram rejeitadas, integrar aquilo que sempre foi tratado como defeito, mas que carrega uma verdade vital. Imagine agora que sua mente é como uma casa antiga. Você vive no andar de cima, onde tudo é iluminado, organizado, funcional. Mas há um porão.
Um lugar onde você trancou memórias, emoções, experiências que não soube lidar. E esse porão tem vida, tem energia. Às vezes, quando você menos espera, ele estremece a estrutura da casa. E você corre para consertar rachaduras, pintar as paredes, limpar os móveis. Mas nunca desce as escadas, nunca abre a porta, nunca escuta o que está lá dentro. A jornada do autoconhecimento exige que você desça, que enfrente o cheiro do mofo emocional, que toque nos objetos que guardou com vergonha, com medo, com raiva, que veja com honestidade as partes suas que foram trancadas por sobrevivência. Só assim, você pode deixar de ser guiado pela sombra e passar a caminhar com ela ao seu lado, como uma aliada. A consciência não é sobre apagar o que dói, é sobre iluminar o que foi esquecido. E se o vazio que você sente não for um erro, mas um eco vindo desse porão? E se esse desconforto existencial for o chamado da sua própria psique para que você desça e reencontre o que abandonou? Talvez tudo aquilo que você busca, paz, clareza, verdade, esteja esperando exatamente ali, no lugar que você evitou a vida inteira. O sofrimento com sentido. O que Frankl descobriu nos campos de concentração. Existe uma dor que paralisa, outra que enlouquece e uma que silencia a alma. Mas há uma dor que, ao invés de nos destruir, nos revela. Não porque ela seja menor ou mais fácil, mas porque carrega em si um propósito que transcende a própria dor. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e fundador da logoterapia, descobriu isso não em um consultório, mas no coração do sofrimento humano. Os campos de concentração nazistas. Ali onde tudo que poderia sustentar uma existência era arrancado. Dignidade, liberdade, família, nome, identidade. Ele percebeu que alguns sobreviviam não porque eram mais fortes fisicamente, mas porque conseguiam encontrar sentido mesmo no absurdo. Essa descoberta não foi intelectual, foi visceral. Frankl observou que os que conseguiam atribuir um significado à própria dor, mesmo em meio ao horror, tinham mais chances de sobreviver. Eles transformavam o sofrimento em missão. Convertiam a angústia em testemunho. Resistiam não por negar a dor, mas por abraçá-la com um porquê. E esse porquê não vinha de fora. Ele emergia de dentro, do núcleo mais íntimo e inviolável do ser. A logoterapia nasceu dessa vivência, da constatação de que o sentido é uma força tão vital quanto o alimento e o abrigo. Sem ele, o espírito adoece. No seu cotidiano, é provável que o sofrimento não tenha a face brutal de um campo de extermínio. Mas isso não o torna menos real. A dor que você sente hoje talvez não tenha forma, talvez não tenha explicação clara. Talvez ela venha de um vazio que não se preenche, de uma sensação de desconexão, de uma tristeza que aparece sem motivo aparente. E isso, por si só, já é um tipo de exílio. Estar cercado de estímulos, pessoas, tarefas e, mesmo assim, sentir que está sozinho dentro de si. Isso cansa, isso sufoca, isso esgota a alma. Mas e se essa dor for uma bússola? E se ela estiver apontando justamente para o ponto em que você se perdeu de si mesmo? O problema não está no fato de sentir dor. A dor é uma parte legítima da existência. O problema é sentir dor sem escutá-la. É viver em sofrimento e tentar apagá-lo com distrações, anestesias, respostas prontas. É acreditar que o sofrimento é um erro a ser corrigido, quando muitas vezes ele é um caminho a ser atravessado. Frankl nos convida a inverter a lógica. Ele não pergunta por que estou sofrendo, mas para que esse sofrimento está me chamando. Essa simples mudança de perspectiva abre espaço para um tipo de clareza que não depende da eliminação da dor, mas da sua ressignificação. Sofrer com sentido não diminui a intensidade da dor, mas transforma a relação que você tem com ela. Dá propósito à travessia, concede dignidade ao processo. Hoje, muitas dores que você sente podem ser rastros de uma vida que perdeu o sentido. Não porque você não tenha feito as escolhas certas, mas porque talvez tenha feito escolhas baseadas no que esperavam de você, não no que sua alma precisava. A desconexão entre o caminho trilhado e a verdade interior é uma das principais fontes de sofrimento psíquico da atualidade. E quando isso acontece, a dor não é apenas um sintoma.
Ela é um clamor, um chamado para despertar. O sentido, ao contrário do que se pensa, não está reservado a grandes missões ou revelações místicas. Ele pode estar em pequenas decisões, em encontros verdadeiros, em gestos autênticos, em momentos de escuta interior. O sentido é íntimo, silencioso, intransferível. E ele começa a se revelar quando você se permite perguntar com honestidade o que essa fase da sua vida está querendo te mostrar. O que essa dor está pedindo para ser visto, para ser transformado, para ser integrado. A proposta aqui não é que você aceite tudo com resignação. Não se trata de romantizar o sofrimento, nem de espiritualizar a dor como uma forma de negação. Trata-se de encontrar, no meio da tempestade, um ponto de referência interno que te sustente. Trata-se de reconectar com a parte sua que observa tudo isso com lucidez e compaixão. A parte que sabe que você é mais do que a dor que sente. Que você é também a consciência que escolhe como atravessá-la. Você pode continuar tentando apagar a dor com distrações, ou pode escolher transformá-la em linguagem, em direção, em testemunho. O sofrimento não é o fim da linha. Às vezes, é o início de um novo tipo de caminho. Aquele em que você deixa de buscar sentido fora e começa a construir sentido a partir do que vive por dentro. E quando isso acontece, algo muda, não fora, mas em você. A ilusão do eu ideal. Como o autoconhecimento começa quando o teatro acaba. Existe uma armadilha sutil na qual quase todos caem. A de acreditar que precisam se tornar alguém diferente para serem amados, reconhecidos ou respeitados. Desde muito cedo, você aprendeu que existe uma maneira certa de se comportar, uma forma adequada de reagir, um modelo aceitável de existência. E quanto mais tentou se encaixar nesses moldes, mais foi construindo uma imagem idealizada de si, uma versão editada, limpa, controlada. Uma máscara social que protege, mas que também aprisiona. Carl Jung chamava isso de persona, a face que mostramos ao mundo. Mas o que acontece quando essa máscara se torna a única coisa que os outros veem? E pior ainda, quando se torna a única coisa que você mesmo reconhece. O eu ideal que você vem alimentando talvez seja carismático, produtivo, centrado, resiliente. Talvez esse personagem seja elogiado, admirado, invejado. Mas lá dentro, onde ninguém vê, existe uma outra história sendo contada. Uma história que não tem plateia. Uma história que se revela no silêncio, nas madrugadas insones, nos momentos de exaustão emocional em que você percebe que está vivendo uma vida que não te nutre. Você sorri, mas o riso não é seu. Você aceita, mas sente que está se traindo. Você diz sim, mas tudo em você grita não. Essa dissonância entre o que você expressa e o que realmente sente é o que começa a gerar o vazio. Não um vazio qualquer, mas um buraco identitário. Um tipo de rachadura entre o que você se tornou e quem você era antes de se perder tentando agradar. Quanto mais esse eu ideal é reforçado, mais a sua essência é empurrada para o porão da consciência. E tudo o que é excluído de você, suas vulnerabilidades, suas contradições, seus impulsos reprimidos, não desaparece. Apenas espera. Espera por um momento de colapso, por uma falha no sistema, por uma crise existencial que desmonte a fachada e abra espaço para o real. A sociedade recompensa a máscara. A cultura celebra o desempenho. As redes sociais amplificam essa construção artificial do eu que funciona. Mas o autoconhecimento começa quando você cansa de atuar, quando você percebe que não quer mais sustentar um personagem que exige esforço constante e te dá em troca uma vida sem verdade. Quando você começa a se perguntar quem é, de fato, quando não precisa agradar ninguém. Quem é quando não precisa provar nada. Quem é quando pode apenas ser. É nesse ponto que a jornada se torna real. Dura sim, mas libertadora, porque tudo o que foi sufocado começa a emergir. A raiva não expressa, o medo escondido, a tristeza não acolhida, os desejos que você fingiu não ter. Tudo volta, não para te destruir,
mas para ser integrado. O eu real não é puro nem perfeito. Ele é humano. Ele é contraditório. Ele é complexo. Mas ele é seu. E é só a partir dele que o sentido verdadeiro pode nascer. A neurociência atual reforça esse movimento. Autores como Antônio Damasio e Anil Seth demonstram que o eu não é uma entidade fixa, mas uma construção contínua baseada na integração de emoções, sensações e experiências. Quando essa integração é interrompida, quando partes de nós são negadas ou dissociadas, há um colapso na coerência interna. O cérebro entende que há algo errado e responde com sintomas: ansiedade, depressão, sensação de vazio, falta de direção. A mente tenta nos avisar que estamos vivendo desconectados de nós mesmos. Essa desconexão não se cura com autoajuda superficial, nem com frases motivacionais recicladas. Ela se cura com presença, com escuta, com a disposição de tirar a máscara e sustentar o olhar diante do espelho, mesmo quando o que se vê é confuso, doloroso ou imperfeito. Porque nesse reflexo sem filtros começa o reencontro com a autenticidade. Imagine agora que você entra num quarto escuro. Ali dentro, quase escondida, está a sua versão infantil. Aquela que ainda não tinha aprendido a mentir para si. Aquela que chorava sem medo, que ria sem pedir desculpas, que tinha medo e ainda assim ia. Ela te olha, não com julgamento, mas com saudade. Saudade de quem você era antes de começar a se moldar para sobreviver. Você não sente falta de algo. Você sente falta de si. E enquanto tentar preencher esse buraco com conquistas, títulos, validação externa, continuará girando em círculos. O vazio que você sente é o espaço deixado por você mesmo ao se abandonar. E a única forma de preenchê-lo é voltando. Voltando para dentro. Voltando para a verdade. Voltando para o silêncio que ainda guarda, intacta, a sua essência. Silêncio, presença e verdade. As portas do reencontro. Você aprendeu a correr, a produzir, a se ocupar, a viver com pressa. O mundo te ensinou que valor está em estar sempre em movimento, sempre conectado, sempre disponível, sempre respondendo. Mas existe um preço para essa aceleração constante que ninguém te contou. Você vai se distanciando da única presença que realmente importa, a sua. No meio de tantos ruídos, o que se perde é o silêncio. E sem silêncio, não há escuta. E sem escuta, não há verdade. Você está tão habituado ao barulho que se esqueceu de como é estar em si. Tenta encontrar sentido em conteúdos, respostas em livros, paz em filosofias prontas, mas evita o gesto mais simples e mais radical: parar. Parar de fugir de si. Parar de se distrair de tudo o que pulsa por dentro. Parar de preencher com ruído aquilo que só pode ser acessado no espaço entre um pensamento e outro. O reencontro com a sua verdade não acontece no excesso. Ele floresce no vazio fértil da presença. A mente moderna, hiperestimulada, foi condicionada a ter pavor do silêncio, porque o silêncio revela, ele desmascara, ele escancara aquilo que você não quer sentir. Por isso, sempre que o silêncio se aproxima, você corre, liga a TV, abre o celular, procura um vídeo, uma música, uma conversa. Qualquer coisa que te afaste daquilo que, no fundo, é o que mais precisa ser encarado, você mesmo. Mas o silêncio não é seu inimigo. Ele é a única porta real para o reencontro com a sua essência. A neurociência já demonstrou que o cérebro em estado de repouso não está desligado. Ele está mais ativo, mais integrado, mais capaz de reorganizar as informações emocionais e existenciais. O estado de silêncio, de não ação, é o espaço em que os sistemas internos se reconectam, onde os sentidos se reorganizam, onde a mente encontra clareza e o coração direção. Você não precisa de mais respostas, precisa de espaço para que as respostas que já existem em você possam emergir. E isso não acontece quando você força, exige, cobra. Acontece quando você respira, quando aceita, quando se entrega,
Quando você abandona a necessidade de estar certo, de ser eficiente, de se mostrar forte e apenas permite-se estar, simplesmente estar, inteiramente, com tudo o que há. A verdade não é uma ideia, ela é uma experiência, e essa experiência só pode ser vivida na presença. Quando você abandona o julgamento e passa a se observar com gentileza, quando você não corre para corrigir o que sente, mas escolhe sentir com atenção. Quando você se torna testemunha de si, sem pressa, sem roteiro, sem máscara. Nesse espaço de presença surgem revelações que não são verbais. Você começa a perceber nuances sutis, um nó na garganta que nunca havia sentido, uma tensão nas mãos que sempre passou despercebida, uma emoção que pulsa atrás de uma raiva antiga. Tudo começa a falar, mas não com palavras. Fala com sensações, com imagens internas, com memórias que emergem espontaneamente. O corpo, tão calado por tanto tempo, começa a contar a sua parte da história. E nesse momento, algo mágico acontece. O vazio começa a se transformar em espaço. Um espaço que não incomoda, mas acolhe. Um espaço que não sufoca, mas expande. A angústia dá lugar à escuta. A urgência se dissolve em presença. Você começa a se lembrar do que sempre soube, mas havia esquecido. Que não precisa correr para encontrar paz. Que não precisa conquistar para merecer existir. Que não precisa provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Enquanto você fugir do silêncio, continuará fugindo de si. Enquanto se ocupar demais para sentir, continuará desconectado da sua verdade. E enquanto buscar respostas fora, continuará perdido dentro. Mas no instante em que você para, realmente para, e se permite apenas existir, você percebe que nunca esteve sozinho. A sua essência esteve ali o tempo todo, esperando pacientemente que você silenciasse o mundo para poder ouvi-la. A reconexão não exige esforço, ela exige entrega. Entrega ao momento, entrega à respiração, entrega ao que é. E nesse estado, tudo o que parecia fora do lugar começa, aos poucos, a encontrar seu centro. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente voltou para casa. Despertar. Não é iluminar. É iluminar a sua escuridão. O despertar real não acontece quando você atinge um estado elevado de paz permanente, nem quando sente amor incondicional o tempo todo, nem quando se livra de todos os seus medos. Isso é romantização. O despertar verdadeiro acontece quando você desce, quando mergulha no que evitou a vida inteira, quando abandona o ideal da luz perfeita e escolhe acender uma lanterna e caminhar pela sua própria escuridão. Não para se punir, mas para se encontrar. Existe um equívoco perigoso na cultura do autoconhecimento. A ideia de que evoluir é se afastar do que é denso, do que é difícil, do que é desconfortável, como se a sombra fosse um obstáculo a ser vencido, como se o lado sombrio da psique fosse algo a ser eliminado. Mas Jung já dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. A iluminação acontece quando você torna consciente aquilo que está escondido. E o que está escondido nem sempre é bonito, nem sempre é fácil, nem sempre é agradável. Mas é seu. A sombra é composta por tudo aquilo que você aprendeu que não deveria ser. Raiva, ciúme, inveja, carência, egoísmo, vergonha, desejo de controle. Você não escolheu sentir isso, mas aprendeu que deveria esconder. E assim, ao longo da vida, foi empilhando essas partes no porão da consciência, escondendo, negando, suprimindo. E quanto mais negava, mais essas partes cresciam, silenciosamente. E mais elas se manifestavam de forma distorcida. Nas reações desproporcionais, nos relacionamentos sabotados, na ansiedade sem explicação, no medo de ser visto como realmente é. A espiritualidade que ignora a sombra se torna uma nova forma de fuga, um novo personagem. Um eu espiritualizado que medita, que agradece, que posta frases bonitas, mas que ainda está em guerra consigo. Que ainda sente culpa por sentir. Que ainda finge estar bem quando está em ruínas. Que ainda acredita que deve alcançar uma versão perfeita de si para merecer paz.
Mas paz não vem da perfeição. Paz vem da reconciliação. Vem do encontro com todas as partes, principalmente com as partes que você mais tentou esconder. Despertar, portanto, não é se elevar acima da dor. É mergulhar nela com consciência. É descer ao território da sombra com presença e compaixão. É escutar a raiva sem se identificar com ela. É acolher a tristeza sem se afundar nela. É olhar o medo nos olhos e dizer: você pode ficar, mas não vai mais me paralisar. Isso é maturidade espiritual. Isso é integração. Isso é verdade. O trabalho com a sombra é o processo de reunir os fragmentos da alma, de entender que você não precisa escolher entre ser luz ou ser escuridão. Você é os dois. E quanto mais nega um, mais o outro se torna artificial. A luz sem sombra é ilusória. A sombra sem luz é destrutiva. Mas quando os dois se encontram, nasce algo novo: consciência. A verdadeira, a que não julga, a que não se esconde, a que vê com clareza. Se o vazio que você sente insiste em voltar, talvez seja porque algo em você ainda está sendo ignorado. Talvez ainda existam partes suas presas no tempo, esperando por reconhecimento. Partes que choraram e você não permitiu que fossem consoladas. Partes que se revoltaram e você não soube como ouvir. Partes que só querem voltar para casa, mas continuam sendo tratadas como inimigas. Olhar para a sombra não é fácil, mas é libertador. Porque no fim a sombra só quer ser vista. Ela só quer existir sem culpa. Ela só quer que você pare de fingir que não é humano, que abrace suas imperfeições sem vergonha, que permita-se ser inteiro. E quando isso acontece, o vazio dá lugar à inteireza. A dor encontra propósito, a ansiedade se dissolve na aceitação. E aquilo que parecia te dividir começa a te curar. Despertar não é se tornar um novo alguém. É se lembrar de quem você é quando não está fugindo de si. O primeiro passo é você. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que encontraria uma resposta definitiva, uma fórmula, uma solução clara para esse vazio que te acompanha. Talvez tenha esperado que alguém finalmente dissesse o que fazer, como mudar, para onde ir. Mas o que você encontrou foi algo mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro: um espelho. Não daqueles que mostram sua imagem física, mas um espelho que reflete tudo o que foi esquecido, ignorado, abafado por camadas de performance, de proteção, de sobrevivência. E agora, diante desse reflexo, existe apenas uma pergunta: você está disposto a se reencontrar? A verdade é que ninguém pode fazer esse caminho por você. Ninguém pode entrar na sua mente, atravessar suas dores, confrontar seus medos, resgatar suas partes perdidas. Esse é um trabalho íntimo, radical, corajoso e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Todos nós temos cicatrizes que carregamos como se fossem falhas, mas são elas que nos tornam reais. São elas que contam a história de quem fomos, do que suportamos, do que perdemos e do que ainda podemos recuperar. Você pode continuar buscando distrações para evitar o silêncio. Pode seguir anestesiando a alma com conteúdos rápidos, relações superficiais, metas que não têm raiz. Pode continuar fingindo que está tudo bem enquanto, por dentro, algo afunda lentamente. Mas há uma outra escolha, uma escolha menos barulhenta, menos celebrada, mas infinitamente mais transformadora: parar, respirar, sentar-se consigo mesmo e perguntar, sem pressa, o que está pedindo espaço dentro de você. Porque por trás do vazio existe uma voz, e essa voz é sua. Essa jornada não começa com certezas, ela começa com dúvidas sinceras, com desconfortos que você não finge mais que não sente, com verdades que você começa a admitir para si, mesmo que ainda não saiba o que fazer com elas. Começa quando você abandona a pressa de ser alguém e decide, pela primeira vez, apenas ser. Ser com tudo o que há, com todas as suas partes, com todas as suas perguntas, com todos os seus silêncios. Você não precisa se tornar alguém novo. Precisa, talvez, lembrar quem sempre foi antes de ter aprendido a se esconder.
precisa reaprender a se escutar sem julgamento, a sentir sem censura, a existir sem medo. E esse movimento, por mais simples que pareça, é revolucionário, porque quando você começa a se encontrar, mesmo que aos poucos, tudo em volta começa a se reorganizar. As escolhas mudam, os vínculos mudam, a forma como você se trata muda, porque a sua frequência muda. E o mundo sempre responde à sua frequência mais íntima. Talvez ninguém ao seu redor perceba o que está acontecendo agora dentro de você. Talvez ninguém entenda esse processo silencioso de retorno ao que é essencial. Mas você sabe, você sente, e só isso importa. A transformação não acontece quando o mundo te valida. Acontece quando você decide não se abandonar mais. Quando você para de pedir permissão para existir. Quando você diz a si mesmo, eu me aceito mesmo incompleto. Eu me acolho, mesmo quebrado. Eu me comprometo, mesmo com medo. O autoconhecimento não é um destino, é uma prática. Um compromisso de voltar para si dia após dia, de escutar o que sente sem precisar justificar, de se tratar com o mesmo cuidado que sempre ofereceu aos outros, de caminhar consigo, não como um juiz, mas como um companheiro. E nesse caminhar, algo precioso começa a acontecer. O vazio deixa de ser abismo e se torna espaço. Um espaço fértil, um espaço de criação, um espaço de renascimento. E talvez agora, depois de tudo o que foi dito, tudo o que você precise fazer seja algo simples, mas imenso. Decidir. Decidir parar de fugir. Decidir olhar para dentro. Decidir dar o primeiro passo. Porque o mais difícil não é fazer toda a jornada. O mais difícil é começar. Mas se você chegou até aqui, já começou, já escutou, já permitiu que algo em você despertasse. E isso é tudo. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas precisa parar de fugir das perguntas, porque elas não são ameaças, são convites. Convites para se lembrar, para se reconectar, para se transformar. E cada vez que você honra esse chamado interior, o vazio perde força e a vida começa a fazer sentido. Não porque se tornou mais fácil, mas porque passou a ser vivida com verdade. Então agora, no silêncio que resta depois de tantas palavras, só há uma direção possível: para dentro. Porque o primeiro passo sempre foi você.